Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal, bem-vindos. Mais uma live aqui de segunda e sexta-feira. Vamos esperar aqui a doutora Rita. Hoje a gente vai conversar com a doutora Rita, escritório lá em Portugal. Doutora Rita, cadê você? Deixa eu botar aqui qual é a nossa live de hoje, pessoal, para ficar aqui nos comentários. Olá, Tomás, Flávio, Laura, todo mundo por aqui. Hoje nós temos bate-papo com a doutora Rita. Vamos falar um pouquinho sobre Golden Visa, sobre regime fiscal, o RNH. Vamos falar também sobre os impostos, né? Impostos envolvidos aí na compra de um imóvel em Portugal. Vamos aguardar ela aqui. Tomás viu o webinar de ontem? Foi bom, né? Peraí, quem é que está por aqui? Eita. Alô? Acho que deu engraçado, deu uma interferência aqui. Gente, deixa eu ver se eu consigo falar com a doutora Rita, que ela não tá por aqui. Fabiano, não sei se você está aí meia. Não sei se você está ouvindo a gente. Você conseguir falar com ela? Eu combinei com ela, a gente se falou, tá aqui ela. Doutora Rita de Castro. Pronto, já estamos aqui aprovando ela. Olá, doutora Rita. Olá, Cristiano, Tudo bem? desculpe, eu não me estava aqui a orientar bem, desculpe. Não tem Como é problema. que Enquanto está? isso, enquanto isso, a gente vai dando um tempinho para as pessoas entrarem, né? A gente já está com Muito bem. já estamos com muitos clientes aqui, pessoas que nos seguem também. Sabe que isso foi uma coisa muito, muito interessante, doutora Rita, desde que a gente começou a fazer as lives, e acaba que a maioria dos temas que a gente trata, né, os que a gente escolhe para a live, são sugeridos pelos próprios clientes ou pessoas que seguem a gente no Instagram. E alguns agora, outro dia, duas clientes me falaram, olha, para mim agora é sagrado, segunda e sexta virou o meu programa. Porque os assuntos são sempre muito interessantes, que na verdade são demandas deles, né? Claro. São perguntas e dúvidas que as pessoas têm. E desde que começou a pandemia, a gente tem tido assim, um aumento na demanda muito grande, né? Basicamente por dois motivos que se complementam, né? Um é a forma como Portugal vem lidando muito bem com isso, né? E tem um povo também muito disciplinado. E o outro é a situação preocupante que a gente está aqui no Brasil, né? Então acaba que isso, eu acho que acelera alguns projetos que vinham devagar, que seria daqui a 5 ou 6 anos, ou pessoas que nunca tinham pensado em Portugal, agora começam a olhar para Portugal, né? Então, acho que aí por uma série de motivos, né, a gente vê Portugal saindo reforçado, de fato, dessa crise, e não apenas em como lidou, né, com a crise, mas quando a gente olha o ambiente de negócios, quando a gente olha a política, né, assim, o direita e a esquerda andando alinhados,
Quando fala qualidade de vida, então nem se fala, né? Na semana passada a gente viu aí, né? Portugal foi confirmado de novo, né? O terceiro país mais pacífico e seguro do mundo pelo Visions of Humanity. Então, isso para a gente, eu nem sei, às vezes a gente acha que o português não dá nem tanto valor a isso, porque já está tão no dia a dia, né? Dá. Aliás, eu creio que Portugal, reconhecidamente, não é? Para além de ser um país, é um país de grandes costumes, sempre foi, não é? E é um povo acolhedor. Portanto, temos um clima maravilhoso, temos umas praias também maravilhosas, não tão quentes como as vossas, acho que é a única coisa que faltaria. E como referiu, paralelamente, tem uma das taxas mais baixas de criminalidade, não só da Europa como do mundo, não é? Exato. E de facto o país tem evoluído muito, muito. E privilegia o turismo, privilegia o investimento privado e criou, e que falaremos mais adiante, não é? Vários regimes atrativos para poder precisamente trazer esse investimento para Portugal. Relativamente à pandemia que todos estamos a viver e que assola o mundo, não é? Efetivamente, Portugal, o povo português teve um comportamento irrepreensível no sentido que até se antecipou às próprias autoridades e, portanto, auto-isolou-se ainda antes de terem sido implementadas medidas pelo governo. Portanto, de facto, creio que estamos de parabéns, não é? Relativamente, não sei como é que quer organizar esta conversa, não sei se me quer colocar as questões que os clientes vos têm colocado ou se quer que comecemos por falar, eventualmente pelo Golden Visa e depois o RNH, ou como é que quer organizar a nossa conversa? Eu, na verdade, assim, a gente recebeu muitas perguntas, né? Então, e algumas com temas, né, parecidos. Então, eu acabei separando por blocos. Vou lhe perguntar por blocos, né? Acabei agrupando as perguntas. Mas primeiro eu queria que a doutora Rita se apresentasse, né? Muito bem, muito bem. Para os nossos espectadores aqui. Muito bem, muito bem. Meu nome é Rita de Castro Neto. Tenho todo o gosto e a honra de vos ter conhecido e de já ter assessorado alguns dos vossos clientes. O nosso escritório está localizado em Lisboa, perto do Corte Inglês, portanto no centro de Lisboa, e trabalhamos desde já de 94 nesta área do investimento, quer imobiliário, quer noutras áreas. Portanto, o urbanismo e o investimento imobiliário são áreas que trabalhamos, fazem parte do core da nossa atividade. E claro que essas áreas pegam naturalmente com a parte toda relacionada, nomeadamente a parte fiscal, a parte dos benefícios fiscais, a parte atualmente a questão do Golden Visa, porque também é uma oportunidade das pessoas não só investirem, mas escolherem benefícios relacionados com, isto no caso do investimento estrangeiro. Com tudo isso, portanto, é um gosto estar aqui a falar convosco e ter vindo a assessorar clientes vossos, todos eles muito, muito queridos do nosso escritório. E para além de ter, nos últimos anos, de facto, muitos clientes trazidos por vós tornaram-se amigos, porque efetivamente cada vez mais são os brasileiros que se juntam a Portugal, não é? Portanto, como é a língua, de facto, a facilidade da língua é maravilhosa, não é? Apesar do português ser muito conhecido por falar qualquer língua, não é? Quando não sabe, tenta e acaba por lá chegar. É verdade. Mas a gente vem tendo um aumento muito grande mesmo de, né, brasileiros querendo morar aí. E aí tem uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer, seja para advogado, para o economista ou para o nosso parceiro na área imobiliária. Como é que é a maravilha de morar em Portugal? Doutora Rita, a gente gosta de ouvir isso de um português, né, falando. Não, é maravilhoso e efetivamente para nós é evidente que nós sempre ouvimos, principalmente a parte da insegurança, nós ouvimos as histórias do que se passa no Brasil, muitos de nós já viajámos para aí, portanto estamos cientes de como as coisas se passam lá. Mas é diferente ouvir as histórias que nos contam quando aqui chegam, nomeadamente pessoas que estavam habituadas ou achavam que era necessário um carro com vidros à prova de bala, ou que estranham comprar uma casa no centro de Lisboa e poder estacionar
um Ferrari na rua e houve um brasileiro que esteve cá connosco e ele disse, ele comprou um carro dos sonhos dele quando cá chegou e portanto diz que todas as manhãs quando chegava à rua, comprou um apartamento na Lapa e todas as manhãs quando chegava à rua, e não tem garagem e portanto ele estacionava cá fora e diz que sentia uma alegria renovada por todas as manhãs encontrar o carro estacionado no mesmo sítio. Portanto, não lhe vou dizer, é evidente que também temos criminalidade, não é? Mas é de facto diminuta. Nós podemos a qualquer hora passear nas ruas do país, os nossos filhos podem ir de transportes para a escola, quer dizer, é uma segurança que de facto, para nós, o vosso cenário não é comparável. Depois temos a questão do clima, temos o sol de Portugal, agora que já estamos no horário de verão, em que o dia vai até às 9 da noite, é de facto, e então a luz de Lisboa, de Cascais, de Sintra, do Algarve, quer dizer, é maravilhoso. É um país que também tem, em termos de custo de vida, ainda continua a ser um dos mais baixos da Europa. Hoje, a evolução de Portugal, eu creio que o brasileiro que não veio a Portugal há 10 anos, hoje se vier, é uma diferença imensa, porque de facto, e também motivado pela crise, eu acho que a crise que se iniciou em 2008 também trouxe muitas novas oportunidades de negócio, as pessoas reinventaram-se, portanto temos muito, todos os dias, agora não, porque esta questão do Covid efetivamente trouxe uma realidade diferente e no aspecto não no investimento imobiliário, porque esse mantém-se, portanto continua, não houve ainda desvalorização de imóveis, e essa parte não se verificou, mas existem muitos novos negócios, Lisboa então, o Porto também está neste momento num desenvolvimento, a reabilitação urbana, muitos prédios que estavam lindos, não é? De construções antigas e que agora foram todos reabilitados. De facto, Portugal está muito bem, é um sítio maravilhoso para se viver, para os jovens, para tudo. Fácil. Sou suspeita, como é evidente, não é? Sou suspeita. Essa atratividade. Mas é sempre bom ouvir isso de quem já mora aí, ouvir isso de quem é nativo, né? Reforça mais. Uma coisa sou eu falando, né? Outra coisa é ouvir de fato de alguém que vive aí, sempre viveu aí. Mas assim, eu diria que um dos atrativos também que a gente tem por esses clientes que nos procuram é a questão do Golden Visa, né? Certo. O Golden Visa recentemente saiu na mídia aí que agora, nesse mês de maio, triplicou a solicitação de Golden Visas com relação ao mesmo período do ano passado. É verdade. Então, é verdade. Assim, como é que funciona? Eu queria que a doutora Rita explicasse um pouquinho, né, o que é o Golden Visa, como é que funciona esse processo e também, assim, as regras vão mudar, não vão mudar? No início desse ano, a gente viu que o parlamento aprovou, né, uma discussão na alteração do orçamento. Então, o que muda, né, com a pandemia? Muito bem. Pronto. Por enquanto, ainda não mudou. Tem-se falado... bem, vou começar por dizer o que é o Golden Visa. O Golden Visa é uma autorização de residência temporária, neste caso para investimento, que é o que nos interessa aqui. Portanto, eu vou-me cingir à parte do investimento mais na vertente do imobiliário. É uma autorização de residência que é concedida pelo período de 5 anos, quer dizer, é um período inicial de 1 ano e depois renovável por mais 2 e que vai até 5 anos. O que permite, depois, fins esses 5 anos, pode-se pedir mais uma autorização por mais 1 ano, nesse caso já não temporária, mas definitiva, e ao fim de 6 anos pode-se inclusive pedir a nacionalidade. Pode evoluir, né, para uma nacionalidade. Para um pedido de nacionalidade. O que é preciso? Quais são os requisitos para ser elegível para o Golden Visa? É um investimento, no caso do imobiliário, é a aquisição de um imóvel de valor igual ou superior a 500 mil euros. Poderá também ser 400 mil se forem determinadas zonas do país que estejam relacionadas com a densidade
da ocupação populacional daquela zona, e também, ou poderá ainda ser de 350 mil euros, caso sejam imóveis com mais de 30 anos, ou imóveis que estejam inseridos em áreas críticas de reabilitação urbana. Essas áreas de reabilitação urbana são normalmente áreas que estão inseridas em zonas históricas das cidades. Temos em Lisboa, temos no Porto, há em várias zonas do país. E aí, nesse caso do investimento dos 350 mil euros, tem que se iniciar um processo de reabilitação e tem que se comprovadamente realizar as obras que reabilitem o edifício. Os benefícios de ter um Golden Visa são inúmeros. E isto porquê? Porque a quem lhe for atribuído a autorização de residência pelo Golden Visa passa a ter os mesmos direitos que um cidadão português. E o que é que isto faz? Faz com que a livre circulação no espaço Schengen, portanto todos os países que estão dentro da União Europeia, têm acesso ao nosso sistema de saúde, pode também, em certas circunstâncias, caso fixe residência, aplicar-se ao regime do residente não habitual. Um dos benefícios que muitos clientes que procuram o Golden Visa que pretendem é poder colocar os seus filhos a estudar em universidades europeias a custos de um cidadão europeu. No caso de Inglaterra, que neste momento não sabemos, uma vez que a Inglaterra está num período o Reino Unido está num período de transição para sair da União Europeia, ainda não sabemos se eles vão manter ou não os mesmos valores, mas que neste momento os que já estão a estudar ou que se forem inscrever, estamos a falar de muitos milhares de libras. Um cidadão português tem um custo, dando o exemplo concreto de Inglaterra, custa 9 mil libras por ano estudar numa universidade de prestígio do Reino Unido, enquanto que se for um cidadão fora da União Europeia varia entre as 30 mil libras e as 50 mil libras, portanto é uma diferença muitíssimo elevada. E, portanto, isso eu não sabia, a gente falou mais cedo, né? Eu não sabia disso, muito interessante. Portanto, nesse aspecto, pensando na educação dos filhos, é muito atrativo. Sensacional. Certo. E, portanto, quer dizer, em termos de qualquer cidadão que, neste caso os brasileiros, que consigam uma autorização de residência ao abrigo do Golden Visa, ficam com os exatos mesmos direitos de um cidadão português. E doutora Rita, muita gente me pergunta se com o Golden Visa se pode trabalhar, né? Me perguntam também sobre o sistema de saúde, a doutora Rita já respondeu. Sim. Mas me perguntam se pode trabalhar também. Pode. Depois, é uma questão depois tem que se enquadrar, eventualmente, a partir do momento em que decide vir trabalhar para Portugal ao abrigo do Golden Visa, depois também tem que fixar a sua residência fiscal cá. Ou seja, quando lhe é atribuído o Golden Visa não passa a ser residente fiscal. Se decidir fixar a residência cá, então depois aí sim. Mas aí depois vai colar, porquê? Porque Portugal de facto tem criado, porque o investimento privado tem sido tão favorável e tem sido tão acarinhado, porque de facto tem levado a uma grande evolução do país, a uma renovação extraordinária. Foi também criado outro incentivo que é o conhecido, é conhecido por todos como o RNH, é o regime do residente não habitual. Se um cidadão estrangeiro que, requerendo ou não o Golden Visa, mas decidir fixar a sua residência em Portugal, e caso não tenha sido residente nos últimos 5 anos, isto também se aplica aos portugueses que tenham imigrado e que decidam voltar, também que podem ser elegíveis para o regime do residente não habitual. Aplicam-se a esse, é analisado. Acho que a doutora Rita... uma chamada mas eu já desliguei. Deu uma falhadinha aqui, mas muito rápida. Pronto, eu desliguei logo. E, portanto, é um processo de registro, não é? Fixam a residência em território português, tem que se candidatar no prazo dentro dos 12 meses em que pretendem estar sujeitos ao regime,
e depois tem um regime fiscal a taxas mais reduzidas e mais favoráveis do que aquelas que se aplicam a um cidadão português. Qualquer português tem taxas progressivas, a nível do rendimento, efetivamente, hoje em dia já temos um sistema fiscal pesado, nós portugueses aqui residentes, as taxas são progressivas e podem ir até 48%, ainda há umas taxas que podem acrescer, enquanto que no caso do residente não habitual, até há bem pouco tempo, inclusive as pensões estavam isentas, agora com a alteração da lei do Orçamento de Estado que entrou em vigor no dia 1 de abril. Vai ter uma alteração, né? Ou já teve? Já está em vigor, portanto as pensões hoje em dia estão sujeitas a 10%. E portanto... Quer dizer, qualquer estrangeiro que saia do Brasil, passe a ser residente fiscal em Portugal e tenha uma aposentadoria aqui, né? Tem a sua pensão, quer dizer, essa pensão vai ser taxada em 10%. Em 10%, em 10%. Okay. Claro está que este regime não afasta os acordos sobre a dupla tributação. Tem sempre que se olhar para eles, não é? Porque, efetivamente, já está a ser taxado, isso depois também é levado em consideração. Mas, efetivamente, não deixa de ser um regime mais favorável. Que mais? Os rendimentos obtidos no estrangeiro, portanto, outro tipo de rendimentos, não são tributados cá. São tributados... Isso que atrai, acho que é isso que atrai também tanto... São tributados no país de origem, não cá. Que mais? As mais-valias, essas sim, dos imóveis que forem adquiridos e que estejam cá em território nacional, esses sim têm que pagar imposto, mas aí é uma taxa também fixa mais favorável. Que mais? Eu tenho até algumas perguntas aqui, muita gente pergunta sobre essa tributação de imóveis, a gente vai falar disso um pouquinho mais adiante. Os rendimentos provenientes de trabalho, como colocou a questão, se podem as pessoas que decidirem vir trabalhar para Portugal, esses rendimentos provenientes do trabalho dependente ou independente cá, também são tributados a uma taxa fixa e especial de 20%, portanto não tem a tal taxa progressiva. E pronto, apenas os outros, os rendimentos de capitais, de mais-valias ou de rendimentos prediais, esses sim são tributados a uma taxa de 28%. Portanto, temos o rendimento das pensões, que é 10%, temos o rendimento do trabalho dependente ou independente obtido em Portugal, que é a 20%, e depois apenas os outros é que serão a 28%. Tá. Também temos depois, há dois fatores também que eu acho que importa ter presente e que são muito, muito atrativos, que é o facto de Portugal não ter imposto sobre a fortuna. Pois é, isso é uma coisa que assim, as pessoas me perguntam muito também, né? E ficam muito curiosas, porque assim, não tem também imposto sucessório, né? O imposto sucessório, não temos imposto sucessório para a família afastada. Se for o núcleo familiar, portanto, família direta, ascendentes e descendentes, não há imposto sucessório. E ainda há outra questão, que é muito interessante, que é, hoje em dia, houve uma diretiva da União Europeia que permitiu, que vem instituir a possibilidade das pessoas elegerem o regime sucessório que querem ver-lhes aplicado. O que é que isto quer dizer? Pode-se eleger o país de residência, neste caso Portugal, como o regime que vai regular a sua sucessão. E, portanto, isto permite que todas as questões de direito civil emergentes da sucessão por morte, independentemente da localização dos bens, poder ser regulada pela legislação portuguesa, desde que ela seja elegível pelas pessoas como tal. E, nesse caso, o que acontece é que as pessoas, como em Portugal não há imposto sucessório, é de facto muito atrativo, não é? Tem que haver ali os herdeiros ou os administradores da herança têm que, no fundo, concordar com essa situação, mas à partida falo-ão porque os beneficia grandemente, não é? Mas, sabe, doutora Rita, aqui no Brasil, assim, isso para o brasileiro tem um valor enorme, né? Porque aqui no Brasil a gente já tem aí um imposto de sucessão, né? Depende de cada estado, mas aqui no Rio de Janeiro é 8%, em São Paulo 4%. Já tem aí estudos, né, no Congresso para os estados poderem deliberar, o Rio de Janeiro talvez dobre, né, isso.
E agora, em questão, por conta da pandemia, também começa a voltar um assunto que é o imposto sobre grandes fortunas, né? Ou doação. A Andréia até pergunta aqui, né? Qual o imposto sobre doação? Não, isso temos. E existe imposto sobre doação, que é 10%. É imposto de selo e tem uma taxa de 10%. Mas é uma doação, mas isso não é para, não tem nada a ver com as sucessões nos familiares diretos, não é? Portanto, é uma doação a um terceiro ou a não familiares diretos, não é? E é esse sim, doação, mas a nível sucessório não existe. E falou-se há uns anos atrás... Se for uma doação para parentes diretos, herdeiros diretos, aí não tem? Aí não tem. Tá. Não, aí não tem, não tem, não tem. Não existe qualquer imposto. Nas sucessões, nas doações, a cônjuges, ascendentes e descendentes. Aí não há. Só se for familiares não diretos ou não familiares, é que tem. Uhum. E nesse caso, as doações é 10%. Mas... Isso a gente sempre recomenda, né, aqui para os nossos clientes, pelo menos ter uma parte do patrimônio numa outra moeda, né, independente de quem quer morar em Portugal ou apenas quer investir, não só para proteção do patrimônio, né, mas a diversificação do investimento num outro risco país, numa outra jurisdição. Sim. Mas quando a gente fala da sucessão também, né, quer dizer, é uma diferença você ter uma parte do seu patrimônio numa legislação, né, numa jurisdição onde você não tem um imposto sucessório, não precisa entrar aqui talvez não entrar no inventário, então isso faz muita diferença, né? Isso eu diria que é uma forma inteligente de você organizar seu patrimônio, né? Organizar sem dúvida. A sua vida financeira, né? Sem dúvida, até porque Portugal hoje em dia é um destino não apenas para se viver, mas também um grande destino para se investir. Principalmente porque nós, como hoje em dia também temos muito turismo e temos a questão do alojamento local e mesmo procura de arrendamento em bons locais, há muitas pessoas que, inclusive pessoas que recorreram ao Golden Visa, que não tinham a intenção de residir cá e o que fizeram foi a seguir arrendar o imóvel. E, portanto, não só têm o património, porque investiram, têm os benefícios associados a ter um Golden Visa, como ainda conseguem ter rendimento do capital investido. Uhum. Entendi. Bacana. E, doutora Rita, assim, uma outra pergunta que me fazem muito, né? Porque às vezes o cliente chega para a gente, né, falando já de um Golden Visa, mas às vezes ele não precisa de um Golden Visa, né? Assim, tem uma série de outros vistos, às vezes aqui no Brasil a gente é uma mistura. Sem dúvida. Muitas, tem muitos. E o brasileiro tem outra coisa, que é, temos vários clientes que temos processos a decorrer, uns já terminados, outros não, que é a questão da nacionalidade. Pois o que eu queria perguntar é exatamente isso, né? Porque, assim, até a importância de estar assessorado, né? A gente sempre fala para os clientes, assim, a gente se cerca aí dos melhores parceiros para estar bem assessorado, porque às vezes ele acha que precisa do Golden Visa e não precisa. Muita gente me pergunta, assim, quem é que tem direito à cidadania? É quem é neto? Quem é bisneto? Como é que funciona isso? É quem é neto. Quem é neto. E essa atribuição, essa nacionalidade através de um avô, de uma avó, é uma nacionalidade por atribuição, que é diferente da nacionalidade por aquisição. Nós tivemos já aqui situações de clientes que não tinham avô português, mas tinham bisavô. E, portanto, o que é que se fez? Quem fez o pedido da nacionalidade foi a mãe do cliente. Pronto. Aí, esta aquisição da nacionalidade por atribuição tem que ter requisitos. Pronto. O requisito mais difícil de obter, até porque tem alguma subjetividade relacionada, é a prova da ligação à comunidade portuguesa. Quando é de pai para filho, não é preciso fazer prova nenhuma. Quando é de avô para neto, tem que haver prova da ligação à comunidade. E como é que se consegue provar essa ligação efetiva à comunidade portuguesa? Há várias formas. Ou ter uma residência legal em território nacional, portanto, se tiver um avô português, é elegível para pedir a nacionalidade, porque o ter um imóvel cá
demonstra que de facto tem uma ligação à comunidade, deslocar-se regularmente a Portugal. Imagina a situação de brasileiros que todos os anos nos visitam, que frequentemente têm interações com o território nacional, ou ter em seu nome, ou há mais de 3 anos, um contrato de arrendamento cá em Portugal, depois, imagina uma pessoa que não tem nenhuma destas situações e queremos provar de outra forma. Aí já não bastam os 3 anos, temos que pensar mais além, portanto o que a lei exige é que seja uma prova há mais de 5 anos e que mostre que, apesar de ter residência no Brasil, tem uma forte ligação na vida cultural da comunidade portuguesa, portanto e eu penso agora em concreto nas associações que existem por todo o Brasil, associações ligadas a Portugal, e são várias, portanto uma pessoa que demonstre que está inscrita numa dessas associações há mais de 5 anos. Isso já é suficiente. Isso já, quer dizer, é uma apreciação subjetiva. As outras que eu referi anteriormente são melhores, são mais fortes, não é? Mas essa, se de facto a pessoa demonstrar que é associada há muitos anos e que lá participa, e se for uma associação credível, sim, é atendido. E depois o que é que isto permite? Depois, no caso do neto lhe ser atribuída a nacionalidade portuguesa, os seus filhos já não têm que fazer essa prova. Entendi. Porque eles já estão a adquirir a nacionalidade por aquisição, porque é o pai ou é a mãe. Pronto. Então ele pode passar, né, depois para os filhos. Depois pode passar para os filhos sem necessidade de fazer prova desta ligação. Doutora Rita, o Max aqui pergunta, nossa, eu estou vendo muita gente aqui, tudo bem, Max? Max, Cíntia, um monte de coraçãozinho subindo, que bom, as pessoas estão gostando. O Max pergunta aqui, essa aquisição dos imóveis para o Golden Visa tem que ser à vista? As entradas de imóvel financiados contabilizam? Bom, vou deixar a doutora Rita responder. Muito bem. Pode ser, quando o aplicante se candidata ao Golden Visa, o investimento já tem que ter ocorrido. Ou seja, até pode ter sido com base num contrato de promessa, mas os 500 mil euros ou o investimento propriamente dito, caso seja aos 400 ou caso seja aos 350, já tem que ter sido todo realizado. E tem que ter sido realizado com capitais próprios e provindo de fora. Ou seja, todo o processo tem que ser instruído de uma forma muito completa. Há uma série de requisitos que se tem que verificar e tem que ser feito de uma forma muito cuidada, porque às vezes basta haver um erro e acabou, corre mal. A conta tem que ser aberta especificamente para efeitos de Golden Visa, porque o banco onde o valor vai ser depositado e depois transferido para o vendedor do imóvel ou para outra entidade, caso seja outro tipo de investimento, que também é elegível para o Golden Visa, o banco vai ter que atestar que aquele dinheiro veio do estrangeiro e que foi utilizado para aquele fim. E depois também tudo isso tem que ser demonstrado. Quanto à questão do financiamento, não, aquele valor não pode ser financiado. Mas imaginando uma pessoa que quer comprar um imóvel de 750 mil euros, investe 500 mil de capital próprio que veio de fora e os outros 250 mil podem ser financiados. Pode ser. Portanto, o que tem que acontecer é que o investimento que é exigível para efeitos de Golden Visa tem que ser capitais estrangeiros e próprios para esse efeito. Mas se for mais, nada obsta que recorra a financiamento para mais. Também pode ser, por exemplo, em compropriedade. Pode-se comprar um imóvel de 1 milhão, desde que cada um dos investidores entre com 500 e aí passam a ser os dois elegíveis para o Golden Visa. Portanto, o imóvel não tem que ser detido por um só. Que mais? Que perguntam mais? Tenho que olhar para as perguntas. E até nos de 500 mil, né? É importante falar para as pessoas assim, não precisa ser em um imóvel também, né, doutora Rita? Pode ser em 2 Não, podem imóveis, ser vários, podem ser vários imóveis, sim. O valor do investimento é que conta, não é? Portanto, podem ser 2, sim, podem ser 3.
Agora, o que é importante as pessoas perceberem, isso que a doutora Rita falou, enfim, que existe um processo que precisa ser observado. Então, daí a importância, quer dizer, a gente sempre orienta os nossos clientes, quando é um cliente que quer um imóvel para Golden Visa, né, já sabe que lá na frente quer um Golden Visa, mesmo que vai fazer um primeiro investimento, depois um segundo investimento, para já começar o processo todo conforme as recomendações do Golden Visa, Sem dúvida. Para não ter um susto na frente. Claro. Né? Já teve cliente que chegou na gente, já tinha feito um primeiro investimento e Sim. não tomou cuidado com esse caminho e depois, do dinheiro. É verdade, é verdade. Então, o caminho do dinheiro é uma questão muito importante, porque já aconteceu pessoas que pagaram o sinal de uma conta fora, não se acautelaram que tinham que fazer o processo do Golden Visa todo daquela forma que permite que depois se instrua o processo corretamente. Portanto, sem dúvida, há aqui alguns passos que se deve ter em atenção. Doutora Rita, tem muita gente que me pergunta também, se eu fizer um primeiro investimento de 200 mil, 300 mil que seja, ainda não posso, né, aplicar para o Golden Visa, e depois eu faço o investimento até complementar os 500 mil. Qual o prazo? A gente sabe que não tem... A lei não distingue, a lei é omissa, portanto, até ao momento nunca nos aconteceu haver qualquer problema ou levantarem essa questão de um prazo para esse efeito, porque a lei não estabelece e, portanto, não têm sido levantados obstáculos. Tá. A Andréia pergunta aqui, se for um imóvel financiado, depois que já pagou os 500 mil do financiamento, pode ser elegível para o Golden Visa? Eu vou deixar... Não estou a perceber a pergunta. Ela financiou o imóvel, certo. Né? Pagou o imóvel financiado, depois que terminou... Não pode, porque ela não consegue comprovar que foi um dinheiro de fora de Portugal, né? Um dinheiro não dá. E atenção, porque as pessoas, quando estão com autorização de residência ao abrigo do Golden Visa, o investimento tem que ser mantido por todo o período. Não basta num ano compramos e depois obtemos o Golden Visa e depois no ano seguinte vendemos. Ou seja, as pessoas podem vender, mas têm que ficar, porque senão não conseguem renovar. Não quer dizer que não possam vender, podem vender, mas quando venderem têm que investir noutro, não é? A legislação não obriga a que o imóvel seja aquele durante o período dos 5 anos, mas obriga a que o investimento seja mantido durante 5 anos, seja naquele, seja noutro. Portanto, se a pessoa quiser vender, tem que cautelar que já identificou o outro onde vai investir aquele dinheiro. Tá. Quer dizer, na hora da renovação tem que garantir que está... Tem que garantir que tem um investimento né? certo. Doutora Rita, e falando aí do investimento imobiliário, né, quais são os impostos na aquisição e os impostos de locação também, né? Que assim, o cliente que compra um imóvel, principalmente para investimento, né, qual é a provisão que ele precisa fazer? Ora bem, agora houve uma ligeira alteração ao imposto sobre as transmissões, que veio também desde o dia 1 de abril com a nova lei do Orçamento de Estado. Mas o imposto varia, chama-se o IMT, varia, neste caso, é uma taxa que é progressiva, mas que hoje em dia no máximo vai até aos 7,5%. Os imóveis acima de 1 milhão de euros é uma taxa fixa de 7,5%, os outros, em regra, 6%. Hoje em dia há uns escalões ali pelo meio, mas estamos a falar destes valores. Ou é 6% do valor do preço, ou é 7,5%. Para além deste IMT, também há imposto de selo, que é um imposto que é originado pela transação e que incide também sobre o preço e é a taxa de 0,8%. Portanto, este é o imposto na aquisição. Depois temos o IMI, que é a antiga CISA, que é a contribuição autárquica. Aqui, para quem não sabe, é o equivalente ao nosso IPTU, né? Isso mesmo. IPTU também está relacionado com a localização do imóvel também, com a sua qualidade, com a área onde ele se insere. Varia. Vai de 0,3 até 0,5, mas em alguns casos, no caso dos prédios rústicos é um pouco mais, mas está relacionado com o valor patrimonial do imóvel, portanto aí já não é calculado sobre o preço.
Não é É sobre o valor não é comercial, né? sobre o valor comercial, é sobre o valor patrimonial tributário. E Que tem, qual é a equivalência, o percentual aí desse valor patrimonial sobre o que o comercial, né? Sobre o preço é que a gente está bastante mais pagando? baixo, é sempre mais baixo. Eu não queria estar a garantir, mas muitas das vezes é quase metade do valor comercial. O valor Entendi. patrimonial é bastante mais baixo do que o. Tem havido nos últimos anos uma tentativa da autoridade tributária atualizar os valores dos seus imóveis, mas eles ainda assim estão sempre abaixo do valor comercial. Aqui no Brasil a gente tem o que eles chamam de valor venal, né? É o É, equivalente é a aí mesma coisa. E ao aí também valor. calculo que seja mais baixo o valor venal do que o valor comercial. É, é isso. E, doutora Rita, com relação à locação turística, né, vai haver aí alguma mudança na tributação? Como é que fica essa tributação, tanto para a locação turística como para a locação de longa temporada, né, essa renda que vem do... Porque a Sim, gente tem muitos clientes que acabam comprando um imóvel financiado, né, aproveitando esse dinheiro aí, né, a 1% ao ano, é algo que para o brasileiro chama muita atenção, coloca o imóvel para alocar, seja no longa temporada ou no curta temporada, e o imóvel se paga, né? Outro dia eu tive um cliente que falou para mim, falou assim, quer dizer então que se eu quiser comprar um imóvel de 1 milhão, eu posso comprar um imóvel de 1 milhão por 300 mil? Não deixa de ser, né? Porque você vai dar 30% do valor do imóvel e o resto, se não for morar, se vai colocar na locação, o imóvel se paga, né? Você constrói patrimônio com o dinheiro dos outros, né? Não chega a ser um absurdo falar isso, né? Agora, tem que fazer todo um cálculo aí, porque existem os tributos, né? Que tem que ser pago, que incidem sobre essas rendas, né? E quais são esses impostos, doutora Rita? ora bem, estes impostos no caso dos rendimentos é 15%. Mas depois isso depois também varia um pouco sobre relativamente às pessoas, ao regime onde é que elas estão sujeitas. Portanto, o português depois há um englobamento, portanto, e fica sujeito ao escalão mais alto. No caso do investimento estrangeiro e no caso dos brasileiros, isso depois também dependerá muito se estão ou não cá. Mas é os 28% em regra se for mais-valias, se eles pretenderem vender. Se pretenderem só arrendar, todos os rendimentos prediais estão sujeitos a uma taxa única cá em Portugal, que é, neste caso, 28%. Uhum, tá. E aí tem alguns benefícios, eu li recentemente que parece que para imóvel, se você faz uma locação, né, de maior prazo, contratos de longo prazo, de 5 Agora há anos, incentivos. 10 anos. Há incentivos, há incentivos. Portanto, porquê? Porque começou a haver escassez de imóveis para arrendamento de longa duração. Porque, de facto, o alojamento legal e o arrendamento de curta duração é muito mais atrativo e mais rentável, não é? Porque arrendar as casas ao mês, ou semanalmente, ou mesmo ao dia, naqueles Airbnbs e tudo mais, o rendimento, o retorno é muito maior do que fazer um arrendamento mais longo. E o que é que aconteceu? Começou a gerar-se alguma celeuma, até a nível político cá em Portugal, porque o português começou a sentir que os imóveis situados nas zonas mais atrativas, como se for Lisboa, Porto, Cascais, portanto os centros históricos e outros sítios, as rendas estavam demasiado elevadas. E então o que é que o governo procurou fazer? Procurou fazer um incentivo dizendo quem arrendar por maior prazo tem benefícios fiscais pagando menos impostos. Pronto. Eu posso vos partilhar depois, posso enviar-lhe essa tabela com essas diferenças e depois pode partilhar com os seus Ótimo. clientes. Ótimo. Porque a gente tem assim uma demanda grande, né, de clientes que querem fazer essa operação, querem colocar o imóvel para locação. A gente vê que existe uma carência de moradia também em Portugal, né? Então uma demanda grande por aluguel, tanto de De curta longa temporada duração, sim. como de longa O de curta duração. duração tem muita procura, quer dizer, agora, de facto, neste período da pandemia, as coisas acalmaram, não é? Mas no período normal e que antecedeu a pandemia, o alojamento local tem sido um negócio extraordinário, quer para estrangeiros, quer para portugueses que também decidiram investir nessa área. Portanto, há esta escassez para o arrendamento de longa duração.
Quem se quer fixar em algum lado tem dificuldade porque muitos dos imóveis estão afetos a alojamento local, não é? E Portugal ainda é pequeno, não é? Ainda Muito, temos muito, muita coisa, ainda muito temos muita pequeno. coisa, É mas isso, não, doutora. mas não vai chegar para todos. É isso que a gente fala muito para os clientes, doutora Rita. Assim, Portugal é muito pequeno, né? Às vezes o brasileiro acha que tem uma oferta enorme aí e não tem, né? É uma oferta muito pequenininha, uma demanda Porque, do porque, mundo porque inteiro, é o literalmente. mundo inteiro e nós somos um país pequeno, não é? E de facto, e temos zonas e temos de facto até obras arquitetónicas lindíssimas, sítios lindíssimos com vistas lindas, mas hoje em dia já é difícil as pessoas conseguirem porque de facto há muita procura, muita procura. É, é. E acaba que isso é o que faz, enfim, é o que acaba regulando o mercado, ainda é uma cidade, né, com potencial de valorização. No mês passado, eu acho, saiu pela Knight Frank, que é uma das maiores consultorias imobiliárias do mundo, né? Ela é inglesa, e ela avaliou esse ano, mesmo após a pandemia, uma das cidades que ainda deve ter valorização no mundo, né? São 4 cidades que eles preveem isso, é Lisboa. É E verdade, exatamente. é extraordinário, é extraordinário. Não houve desvalorização dos imóveis em Lisboa, não houve, não se É, nota. E pelo contrário, a procura continua. Continua. mas é isso, Aliás, o Golden Visa é exemplo disso, porque repara, este mês de maio triplicou, não era triplicou. expectável, não era É. expectável. Mas é isso, é uma oferta muito pequena, uma demanda do mundo inteiro, né? Tudo quanto é nacionalidade, né? Os franceses, os brasileiros, os americanos, né? Nos últimos É. 2 anos a gente vê muito americano aí. Muito, o norte da Europa também tem vindo bastante, precisamente porque o nosso regime fiscal é mais favorável, porque até há bem pouco tempo, aliás, até 1 de abril, as pensões privadas estavam isentas, agora é 10%, mas 10% ainda é muito pouco comparado É com os outros muito países da pouco. Europa, porque de facto o mindset mudou e hoje em dia na Europa há uma carga fiscal bastante elevada. Não é? É isso. Doutora Rita, acho que o papo, enfim, foi ótimo. Eu já Muito cobri bem, aqui todas as minhas perguntas. Muito obrigada aí pelo seu tempo. O Fabiano foi ainda um está aqui. Eu não gosto. sei se o Fabiano vai entrar, que o Fabiano vai entrar numa reunião logo em seguida, ele falando aqui a escassez dos imóveis, né? Falando exatamente essa demanda toda. Bom, pessoal, essa live vai ficar gravada, vai ficar lá no nosso IGTV e fica também no nosso site, que é o Muito bem. E diga-me uma coisa, globaltrust.com.br. Cristiano, se houver mais alguma dúvida que depois que nos queira colocar, esteja à vontade, mande-nos a Sim, lista, manda a lista das claro. perguntas que nós mandamos respostas concisas e simples para poder partilhar com todos, está bem? Foi um Tá ótimo. gosto, muito obrigada pelo convite. Obrigada, obrigada, doutora Rita, pelo tempo. O papo Para foi ótimo. essa, Acho que muito bem, temos papo aí depois para outras lives. muito bem. Até breve. Tá bom, até logo, Obrigado a gente. todos. Pessoal, até logo. Até logo. Segunda-feira temos outra live. Eu, para variar, esqueci qual é a live da segunda-feira. Peraí, deixa eu pegar uma cola aqui. Bom, não sei. Depois vamos postar lá no nosso Instagram qual a live de segunda-feira. Muito Tchau, bem. Tomás, Cíntia, todo mundo. Tchau, doutora Obrigada, Rita. até breve. Muito Até, obrigada. até Boa tarde a segunda, todos. com Obrigada por novo. terem ouvido. Obrigada. Até logo.